Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui na minha casa, sozinha, né? Meu filho saiu. Então, eu falei, vou aproveitar, né, pra conversar um pouco, continuar, né, contando a minha história. E, assim, espero que vocês estejam gostando, né? E, assim, se der certo esses vídeos que eu tô colocando, que eu tô fazendo, né? Eu vou... Mais pra frente eu não vou, né? Não vou ficar só contando a minha história, né? Porque a minha história também não é tão diferente de tantas outras pessoas. Mas eu sempre tive vontade de contar. Na verdade, eu pensava assim, inicialmente escrever um livro, mas eu escrevi bastante coisa, tá escrito em vários cadernos, agendas, mas aí eu resolvi gravar, porque eu vejo tantos vídeos, né, que o pessoal faz. Então, aí eu falei, vou fazer. Então, se der tudo certo, eu pretendo fazer eu ainda tenho que aprender, né? Mas fazer tipo umas lives, assim, com os amigos meus que passaram pelos mesmos problemas que eu, né, de amputação. E a gente tem grupo no Facebook, a gente se conheceu por lá, né? Tenho amigos do Rio de Janeiro, né? O Fernando, eu tenho a Angélica, que é do Sul, mora no Rio Grande do Sul. Tenho o Thiago Vedóia, ele teve uma amputação muito difícil. Hoje em dia ele é da igreja, tudo, né? Então, eu posso convidar ele e tal, para falar um pouco. Enfim, eu pretendo falar também dos nossos problemas, né, de amputado, das nossas dificuldades, das nossas dores, principalmente, né? A gente tem uma dor que chama dor do membro fantasma, porque a gente fala dor fantasma, né? Mas é uma dor que a gente tem no membro que não existe mais. Ele foi amputado, mas ele dói, entendeu? Hoje mesmo eu acordei, não tive uma noite assim, não dormi muito bem. E acordei, acho que, sei lá, que hora que era de madrugada, já com dor. E já tomei os 4 comprimidos que eu tomo, né, quando eu tenho dor. Ou não, que eu tenho dor não, tomo todo dia. Só que não adiantou, hoje eu tô naqueles dias que é uma crise que dá, entendeu? Já diminuiu um pouco, né, mas ainda tá doendo. Então, todos os amputados geralmente têm essa dor. Uns têm mais, outros têm menos, tá? Depende de cada organismo. Outros às vezes nem tem. Quem usa prótese direto diminui bastante. Eu tenho prótese que eu peguei da CD, né? Que o hospital me deu a prótese. E eu acabei comprando uma outra muito cara. E eu não uso, porque eu não me acostumo com prótese. Eu acho que eu pego a muleta, saio andando e sinto melhor, tá? A prótese, ela me deixa mais lenta, eu tenho que, entendeu? É todo um processo que eu não me adaptei. Infelizmente, ainda estou pagando essa prótese, vou pagar até o ano que vem. Mas, tudo bem. Eu penso que agora eu estou com outro tumor, né, no coto, que a gente fala coto, onde foi a parte que foi amputada e que sobrou da perna, né, do braço, qualquer parte do membro que foi amputada, a gente chama de coto. Chama não, o nome é coto. Então, a minha amputação é bem rente à virilha, né, a quadril, chama desarticulação de quadril. E só que
infelizmente, o tumor voltou, tá? Eu tô com um tumor aqui, ele tá grande, tá crescendo e deu, nem é do mesmo tipo, né? É outro tipo, deu agora como sarcoma na biópsia. E eu tô esperando para fazer cirurgia desde novembro. Eu passei lá esse mês, acho que uns 15 dias atrás, e aí os médicos olharam tudo e pediram os exames tudo novamente, os exames pré-operatórios, porque eles querem tudo novo, né? E como os que eu tenho já tem 6 meses, né, que eu fiz, aí pediram de tomografia, né, para ver como que tá o tamanho do tumor e tal. E aí eu agora vou providenciar esses exames e aguardar eles me chamarem, né? Porque, embora diminuiu bastante lá os casos de coronavírus, mas eles disseram que ainda, assim, eles estão atendendo os pacientes de emergência, né? De urgência, que estão em piores condições, né? Então, eu entendo, né? Mas é complicado porque eu fico com medo também, né? Porque o tumor, ele cresce, 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 vai assim, de repente, já tá do tamanho de uma laranja, pra vocês terem uma ideia. E vamos ver o que vai dar, tá bom? Mas eu pretendo, assim, mais pra frente, contar mais coisas, né, da doença. Infelizmente, ela vai e volta, né? Já fazia 6 anos que eu tinha feito amputada a perna. E aí ela voltou, o tumor voltou, tá? É um câncer, né? Chama sarcoma agora. Os outros dos nervos, nervos periféricos. E agora é um sarcoma, é um outro tipo de tumor, tá bom? Então, agora vamos voltar ao assunto, que é que eu contei da minha gravidez, né? De tudo que aconteceu quando eu fiquei grávida, aí tive meu filho prematuro. Nós ficamos 7 dias lá no hospital, porque ele ficou no banho de luz, né? Embora ele nasceu assim com 2,6 kg, né? Embora de 8 meses, os médicos falaram que ele, de tamanho e de peso, ele não nasceu assim. Só era prematuro mesmo de tempo, né? Que ele não tinha eu tava, acho que nem tinha completado 8 meses ainda. Tava para completar. E, enfim, aí deu um pouquinho de trabalho, né? Porque criança prematura tem que ter todo cuidado, né? A gente tinha que ter muita higiene, né? No banho, tinha que ferver a água, né? Eu evitava de dar chá, de dar mamadeira para não ter contaminação, eu só dava, só amamentava, né? E lá no hospital foi bom até os 7 dias que eu fiquei lá, porque eu aprendi, né? Aprendi vendo as enfermeiras dar banho, eu aprendi como que dava banho, elas davam banho na torneira, assim. Eu falei, se é assim, né? Aí eu aprendi como amamentar, né? Como não deixar empedrar o leite, o leite da mama, né? Tinha que ter uns cuidados lá. Então, elas ensinaram tudo, né? E também tinha uma bombinha, né? Quando o peito enchesse muito. Mas depois que eu cheguei em casa, lá no hospital ele não mamava muito, porque ele tava no banho de luz, ele ficava molinho, tava praticamente dormindo o tempo todo. Então ele parecia que tinha preguiça, né, de puxar o leite. Mas em casa, aí já mudou totalmente. Começou a mamar bastante e tal, e aí nem empedrou mais nada, nem enchia as mamas, nem ficava cheia nada. Normal.
E nessa época, né, como eu falei, a minha mãe, ela ainda tinha um pouco de saúde, ela ainda estava boa, né? Então ela lavava as roupas dele, fazia tudo, né, pra mim. Nossa, tive sorte até, né? Porque nessa fase que a mulher, eu penso assim, né? Que a mulher, quando ganha neném, ela, sei lá, precisa de alguém junto, né? Uma outra mulher que faça as coisas, que ajude, eu acho, né? Porque criança dá trabalho, eles choram, você fica com sono, eles choram à noite, você não dorme muito bem à noite. Aí durante o dia, às vezes, né, você quer tirar uma soneca, quando dá, né? Então você precisa de alguém que segura a criança. A hora que você vai tomar banho, alguém tem que segurar a criança, a hora que você vai comer. Enfim, para essas coisas, né? Parece que é coisa assim, mas não é. Tanto que assim, lógico que eu não pensei em ter mais filho por causa do meu ex-marido, né? Ele já estava me traindo e isso para mim foi assim foi um desgosto muito grande, porque eu não esperava isso dele, né? Embora a gente tinha umas brigas lá, tal, já contei no outro vídeo, ele tinha até me dado já 2 tapas, né? Quando a gente namorava, mas eu achava, né? Assim, a gente se gostava, né? Tinha momentos bons também, mas, enfim. Depois que ele me traiu, aí lógico eu não ia ficar tendo filho dele, né, gente? Pelo amor de Deus, eu fico assim, admirada quando isso acontece e as mulheres continuam tendo filho, porque eu acho que é uma vez só, né? Filho é muita responsabilidade. Eu não queria criar meu filho longe do pai. Eu sei que a figura do pai é importante. Eu sou muito família, né? Eu fui criada com pai e mãe, né? Tinha as brigas deles lá, mas a gente sentia que eles se gostavam, né? Que meu pai tinha a imagem dele assim pra gente era muito importante, né? Ele ensinou muita coisa de caráter, de honestidade, né? E minha mãe também. Então, assim, eu jamais, né? Eu casei pensando, se não der certo, eu crio meu filho, né? Eu vou morar sozinha, eu vou criar meu filho sozinha. Não, pra mim isso não existia assim na minha cabeça. Né? Mas enfim. Aí depois disso, eu fiquei naquela, né? Falei, não vou ter mais filho, né? E também por ter acontecido tudo isso, de ter acontecido meu filho nascer prematuro. E eu fiquei no hospital lá com ele, né? E vi muita criança, né? Criança que morria porque às vezes nascia prematuro. E os médicos falavam, as enfermeiras, né? Falavam bastante coisa sobre criança prematura, que tinha que ter higiene, que tinha que ter cuidado. Dá licença, tomar aqui. E aí eu tinha tudo isso na minha cabeça. Então eu trabalhava, né? Em tudo isso, gente, tudo isso que estava acontecendo na minha vida, eu estava trabalhando, eu era secretária de escola. E ainda estudava. Eu não parei de estudar. Eu estava estudando. Só que assim, né? Eu fui carregando algumas dependências, né, na faculdade. E depois, né, que o meu filho nasceu, né, depois que aí nós voltamos a morar junto, né, meu filho já estava com 5 meses. Aí ele foi, arrumou a casa de novo, né, pôs os telhados. Ai, o pessoal tá achando graça que eu arranquei até as telhas da casa, mas é verdade, foi olha, eu me dava vontade de derrubar a casa, na verdade. Porque eu fiquei revoltada, né? Já pensou? Ele ia ficar com o carro e com a casa lá arrumadinha, né?
não era né, não era um palacete, mas era 2 cômodos, um banheiro, mas foi um suor, né? Na época, até quando nós construímos, ele tinha sido mandado embora da empresa. Então, muita coisa na casa ele também fez, né? Tentou fazer lá do jeito dele, né? E aí... E até foi praticamente tudo eu comprei, né? Com meu dinheiro, porque como ele tinha sido mandado embora, então, né? A gente pegou o dinheiro que ele recebeu e nós guardamos, né? Aí falamos, não, vamos deixar guardado, porque não sabia se ele ia demorar para arrumar emprego e tal. Que depois, né, juntou mais um pouco que eu já tinha guardado e que a gente estava guardando. Foi o dinheiro que ele comprou o carro, que eu já contei para vocês. Aí, tá bom. Aí nós voltamos. Ele arrumou a casa, nós voltamos. Só que, mesmo, né, voltando, ele continuava querendo ter vida de solteiro. E eu falei, e o meu irmão, que era divorciado, que morava lá com a minha mãe, não queria, lógico, né? Ninguém queria que eu voltasse, porque o que ele fez, né? Passava com a menina na minha frente. Então, assim, sofri demais. Todo mundo via, né, que eu sofria, mas na escola o pessoal me dava maior força. Todo mundo, os vizinhos, meus irmãos, né? Então, na verdade, assim, minha mãe falava, quem sabe ele melhora, né? Minha mãe falava assim, a minha sogra também, não, boba, depois ele vai ter juízo, ele não vai fazer mais isso, que agora daqui pra frente ele vai... Tadinho. Mas, né, sabe como que é, né? As pessoas mais idosas achavam isso, né? Que a mulher pode largar assim, né? Mas não era por isso que eu tava voltando, porque eu gostava dele também. Queria tentar de novo, né, gente? Porque ele era pai do meu filho, eu ia ficar lá eu tava dando trabalho lá pra minha mãe, pro meu irmão, né? Mas não que eles reclamassem, lógico, mas assim, eu sentia, né? Também a gente, depois que tem a nossa casa, eu falo a verdade, você ir morar com os outros, não dá mais. Mesmo sendo a casa da sua mãe. Entendeu? Por mais... Nossa, eles me tratavam muito bem. Meu irmão cada dia fazia uma comida diferente. Pra mim comer, né? Me alimentar bem, porque eu fiquei magra. Toda vez que o meu ex aprontou, eu emagrecia muito. E eu emagrecia e assim, mesmo que eu comesse, eu emagrecia, não sei, perdia 10 quilos. Nossa, quando eu engravidei do meu filho, eu tava grávida, eu tava com 56 quilos, 57. Então eu tava muito magra e eu nem tive barriga direito, minha barriga era muito pequenininha. E aí, depois que ele nasceu, continuei magra, porque eu amamentei tudo, né? E aí, eu ficava muito magra. Mas não era de falta de comer. E vitaminas também o médico passava, então eu comia, mas eu não engordava. Eu ficava super magra por causa daquela confusão, aquela coisa, né? Aquela estresse. Aí voltei com meu ex. Aí isso foi em 90, né? Meu filho nasceu em 90. Aí nós ficamos meio assim, deu umas encrencas, mas depois foi melhorando, né? Não vou dizer que ficou. Eu também, sabe, aquela preocupação com meu filho, faculdade, e eu trabalhando, então, e chegava em casa, tinha que fazer comida, lavar roupa no fim de semana, e aquela correria toda, o que acontecia? Eu não tinha muito tempo, sabe, para ficar atrás dele. E aí, ele também deu uma diminuída, porque a mãe dele, como eu falei, a mãe dele sempre me apoiou, sempre deu conselho para ele, e ela, acho que pegava um pouco no pé dele, mas ele mesmo, o Rodrigo também foi crescendo, né? Aí,
eu quis pôr ele na creche. Ele até coloquei na creche, ele ficou muito bravo, ele não aceitava que o menino ficasse na creche. Ele falava que judiava, isso aqui. Aí, como ele trabalhava, não, ele trabalhava à noite e eu era secretária na escola. Aí eu conversei lá e falei para a diretora. Eu falei, olha, eu preciso mudar de horário por causa do meu filho, né? Tá dando certo na creche. Ele ficou acho que 2 meses só na creche. Chorava o dia inteiro. As tias tinham que ficar com ele no colo. E aí ele... Aí eu falei com o pai dele, né? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, ele chegava, ele trabalhava, acho que era das 6 às 2, ele trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. E aí, eu chegava, eu trabalhava durante o dia todo. Aí, o que eu fiz? Eu conversei na escola, aí eu entrava na escola 2 horas, das 2 às 10 da noite, né? E ele ficava com o menino à tarde, né? Aí ele ficava, eu dava umas dormidas lá, quando o menino dormia. E aí foi bom, porque ele deu uma melhorada, né? Aí ele... Aí o menino já tinha... Meu filho já tinha uns 9 meses aí. Então ele cuidava. Dava banho, mamadeira, até a fralda ele trocava. Meu filho, ele não usava fralda descartável, ele tinha muita alergia. E aí o médico falou, tem que usar de pano. Ele usava de pano, mais essa ainda. Aí o meu deu uma melhorada, né? Assim, eu também não tinha tempo de ficar atrás dele. Aí, o que eu fiz? Aí, fui levando. Aí, quando em 91, isso 90, 91... Mas, deixa eu voltar um pouquinho, porque no começo ele tava achando que, né, era solteiro, que ainda e tal, queria sair e tal. Aí teve um carnaval, acho que foi de 91, né? Porque em 90, ele saiu, ele ficou uns 4 dias fora. 4 dias ele ficou fora. Né? Aí quando voltava era aquelas briga feia. Ele me agredir porque eu xingava. Um dia ele queria sair, porque queria sair. Ele derrubou os móveis tudo no chão. Ele derrubou o armário, quebrou tudo. Quebrou tudo que tinha dentro do armário. Era aqueles armários inteiros, né? E aí ele derrubou tudo. Não lembro o que mais que ele derrubou. Eu fui derrubando essas coisas pro chão. Aí só pra me irritar, eu acho, né? E aí ele aproveitava e saía. E bom, depois foi melhorando, como eu falei, né? Quando ele começou a cuidar do menino e tal, aí foi melhorando aos poucos, viu? Aos poucos. Em 92, eu comecei a dar aula, né? Que eu terminei a antes tinha isso, não sei como é agora, mas tinha licenciatura curta e licenciatura plena. E eu fiz a curta, né? Que era ciências, aí eu fui e comecei a dar aula. Aí, comecei a dar aula, né? Então, aí, mais preocupação ainda, né? Porque como eu tinha que preparar a aula, eu era secretária, não tinha, né? Então, era outro tipo de trabalho, né? Aí eu tive que preparar a aula, tudo. E aí eu comecei a dar aula, aí assim, eu não sei, melhorou nosso relacionamento, mas eu também, vou falar a verdade, eu não ficava atrás, né? Se ele tava, que ele tava fazendo, deixando de fazer, porque
né? Eu não tinha tempo, tá? Porque eu ainda tava. Tinha que fazer faculdade. A minha mãe, nesse ano, ficou doente. Ficou muito ruim. Ela já tinha problemas de diabetes, ela tinha uma infecção urinária que era crônica. E aí, o que aconteceu? Ela começou a passar mal, passar mal. O meu irmão, às vezes, chegava de madrugada lá em casa. Ai, a mãe tá no carro, passando mal. A gente levava ela para pronto-socorro. Um dia nós levamos ela pro pronto-socorro da cidade. Chegou lá, o médico... E ela não voltava. Ficava... Parece que tava tendo uma crise, assim, Ai, sei lá. Aí o médico falou, ai, não dá para saber se é do coração, aqui a gente não tem aparelho para fazer exame, nada. Tem que mandar para o hospital regional. Aí eu falei, não, nós vamos levar ela lá no hospital que ela faz tratamento, né? Que é o Hospital do Servidor Público, onde eu era minha dependente. Aí o médico falou, ah, não, eu não sei o que ela tem, e se ela, então a responsabilidade, eu falei, tá bom, a responsabilidade é nossa. Aí pegou a assinatura minha e do meu irmão. Aí meu irmão tinha Fusca, ele vendia, ele comprava carro, vendia, né? E aí nós levava ela lá em São Paulo. Aí chegamos lá, na hora o médico, eu falei, olha, ela é diabética e tal. Aí o médico, aí foi ver a glicemia dela estava baixíssima. Aí pegou da glicose. Eu falei, nossa, mas como? Eu nem entendia direito. Aí eu falei, mas como você vai dar de glicose? Ela é diabética, né? Aí ele falou, não, é porque tá muito baixa. Ela tá tendo essa crise aí, ela tá quase entrando em coma, porque baixou demais. Aí eu falei, ah, tá. Aí deu a glicose, ela já foi melhorando. Até eu lembro até hoje, ela acordou, ela foi acordando assim, né? Aí ela falou assim pro meu irmão, ô João, você já pôs feijão no fogo? Ai. Aí ela ficou, aí nós ia embora. Só que isso, o que era? Era os rins dela que já não tava funcionando direito, né? E aí aí até que os médicos falaram, ó, os rins dela não estão funcionando e ela vai ter que fazer diálise. Chamava diálise, né? Porque o pessoal fala muito em hemodiálise, porque acho que faz no braço. Ela fazia na barriga e os médicos falavam diálise. Aí ela começou a fazer diálise e meu irmão meu irmão que corria com ela, né, coitado, porque eu tinha começado a dar aula naquele ano e eu peguei aula em substituição. E a diretora, a primeira coisa que ela falou para mim, ela falou, olha, eu vou te dar essas aulas, mas você não vai poder faltar, porque essas aulas, a professora ficou doente e os alunos ficaram muito tempo sem aula e os pais já entraram com o processo, né? Então, você não vai poder faltar. Você fala logo, porque não vai... Naquele tempo era assim, muitas aulas, faltava muito professor naquela época. Eu não... A minha sobrinha mesmo, ela veio do interior para dar aula aqui, ela pegou a carga completa. Quando eu comecei a dar aula também, peguei a carga completa. Então, faltava muito professor. Naquele tempo, qualquer formatura dava para dar aula. Era contador, dava aula, até dentista, engenheiro, tudo dava aula. E faltava muito professor. E aí a diretora falou, você não vai poder faltar, não vai poder faltar. E nós vamos ter que repor essas aulas, vai ter que vir alguns sábados para repor essas aulas. E me explicou tudo. Eu falei, tá bom. Era uma escola boa, bem no centro da cidade, né? Eu falei, porque
porque eu tinha pego aula numa escola bem afastada. Naquele tempo era afastada, mas hoje em dia é uma cidade. Naquele tempo tinha até mato. Aí eu fiquei assim, eu preferi pegar outra, na outra escola. Aí e o meu irmão com a minha mãe, correndo com a minha mãe. Aí minha mãe começou a fazer diálise, tinha que dia sim e dia não. Desculpa que houve um pequeno problema aqui. Aí ela tinha que ir, dia sim, dia não. Meu irmão tinha que levar ela no hospital, São Paulo. Nossa, gastava muito dinheiro com combustível, né, tudo. Enfim, foi complicado esse período, tá? Nessa mesma época, então é o que eu falei, eu não ia atrás do meu ex-marido. Como que eu ia? Toda essa preocupação na cabeça, dando aula, né? Estudando, meu filho pequeno, minha mãe doente. Olha, não foi fácil aquele ano. Foi em 1992. Aí eu queria ir ficar com a minha mãe lá, ajudar ela, mas eu não tinha tempo. Não tinha. Às vezes, dia de domingo, porque até no sábado eu estudava, né? Aí quando eu chegava, no domingo eu ia lavar roupa e tal, mas às vezes no domingo eu ia lá na minha mãe, né? Ver ela. E aí quando eu falei assim, a hora que terminar o ano, entregar minha caderneta, eu vou lá na minha mãe todo dia, né? Sei lá, cuidar dela, ajudar ela. Fiquei nessa. Aí, quando chegou no último dia, eu lembro até hoje, era dia 22 de dezembro, eu fui na escola, entreguei a caderneta, tinha a gente sempre fazia isso, né? Aí, eu fui lá na escola, entreguei a caderneta, falei... Só que naquele dia, o meu irmão ia levar minha mãe para fazer hemodiálise. Ele levava à tarde e buscava ela de manhã. Então, ele levou dia 22 e no dia 23 cedo ele ia buscar. Aí eu falei, aí amanhã eu vou lá, né? Aí deu um jeito lá na minha casa, aí falei, amanhã eu vou lá, a mãe tá lá, eu, né, fico lá com ela. Só que... Ai, não sei, eu fico emocionada de lembrar. Aí quando foi bem cedo, acho que era umas 6:30 da manhã, por aí. Aí meu irmão chegou e me acordou até. Aí ele falou assim, a mãe teve uma parada cardíaca, já na UTI. Aí eu falei, meu Deus. Aí naquele mesmo dia eu já fui pro hospital, eu fiquei indo, fui dia 23, 24. Aí dia 25, que era Natal, aí a minha irmã falou que ela queria ir, né? Aí ela foi. Aí eu fiquei indo todos os dias. Eu ia e via ela lá, só que ela tava no respirador, né, entubada, tudo. Aí o médico falou, ela não tá bem, né, ela falta muita, até eu lembro que ele falou, o cérebro tá faltando potássio, aí ele não funciona, tal, né, tava me explicando lá. Aí quando foi no dia 29, até eu lembro que na véspera, né, 28 de dezembro de 92, mataram a filha esqueci o nome dela, a filha da Glória Pérez.
Aí eu acordei de manhã, fui assistir o jornal e a televisão era só que falava, né? Da filha da Glória Pérez, que tinha matado. Tal. Ela tava fazendo uma novela. Antônio de Pádua também fazia novela, era par com ela e matou ela. Ele e a esposa. E aí eu levantei e naquele dia, né, como já tava quase véspera de Natal, véspera de Ano Novo, aí eu falei pro meu ex-marido, falei, vamos comigo hoje lá com a minha mãe, né? Visitar minha mãe, todo dia eu ia sozinha, pegava o ônibus, metrô, tudo. Aí ele falou, tá bom, então vamos. Aí fomos. Meu filho tava com 2 anos e ia fazer 3 anos em fevereiro, né, de 93. Ele nasceu em fevereiro. Aí nós fomos. Aí chegou lá, 4 horas da tarde, era a visita da UTI. Aí eu fui lá, acho que tinha que pegar a carteirinha, não lembro como que é. Enfim, entrei e o meu ex ficou lá com o meu filho, né, lá embaixo. Aí eu entrei para fazer visita normal, né, ninguém me falou nada. Aí quando eu entrei assim, porque na UTI a gente não vai perto do paciente. Um dia eu até fui, a porta estava aberta assim, eu empurrei e entrei. Aí eu lembro que eu falei, mãe, e ela balançou a cabeça. E aí só que a enfermeira veio e falou, não pode entrar. E nesse dia eu cheguei, quando eu olhei assim pelo vidro, ela tinha um catéter assim no coração, né? E aí eles tava tirado o catéter, já tinha tirado, e o respirador tava parado, porque a gente olha no respirador, quando o paciente está entubado, ele fica levantando, levanta e abaixa. Aí o da minha mãe tava abaixado e eu não sei o nome dos aparelhos, gente, eu esqueci muita coisa, esse nome, essas coisas eu vou falar, eu esqueço, porque os remédios que eu tomo sistema nervoso central. Hoje mesmo tomei 4, então tô praticamente dopada, né? Então, às vezes eu vou falar uma palavra, não sai, eu vou falar alguma coisa, eu não lembro. Mas eu esqueci o nome do aparelho que fica assim, mostrando do coração, né? Os batimentos cardíacos, pressão, tal, é um aparelhinho assim. Então eu olhei no aparelhinho, tava aquela linha reta, né? Aí eu olhei assim, bem rápido, né? Essas coisas que eu observei, eu peguei e já gritei. A enfermeira veio assim, eu falei, minha mãe morreu. A enfermeira falou assim, então. Eu falei, por que vocês não me avisaram? Aí ela falou, porque foi agora há pouco, o médico não veio ainda acho que para dar o laudo, não sei, né? Ela falou, o médico ainda não veio. Aí aquilo me deu uma crise de choro. A enfermeira me levou para lá para dentro. Ela falou assim, você quer ligar para quem? Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu pensei na hora, né? Peguei, aí liguei para a vizinha lá da minha mãe, né? E pedi para ela avisar meu irmão, né? Falei, ó, avisa meu irmão, né? Que minha mãe faleceu e tal. Aí, na hora também eu liguei pro meu irmão do interior, pro Marco. Ai, desculpa. Que esse Marco, meu irmão, faleceu no passado. Aí eu falei tudo. Aí eu desci. Aí fui lá, falei pro meu ex-marido, que tava lá, com o Rodrigo. Aí aí eu fiquei lá, né? E falei, né, também a vizinha avisar o meu irmão que tinha que trazer os documentos dela.
uma roupa e os documentos dela, porque é longe daqui pro hospital, viu? De lá, né, da onde a gente morava, é longe, é mais longe. Dá uns 40 minutos, assim, né? Aí eu falei, vou esperar meu irmão. Aí fiquei lá esperando tudo. Só que o meu irmão, quando chegou, ele falou, procurei a... Primeiro ele me deu bronca, meu irmão era tudo... Sabe, irmão, né? A gente briga, mas ama, né? Aí ele, por que como você avisou desse jeito? Liga pra vizinha, pra avisar que a mãe morreu. Eu falei assim, você queria que eu fizesse o quê? Aí ele pegou e falou, não, você tinha que ir lá, né? Eu falei, também não adiantou nada. Ele trouxe uma roupa, ele trouxe até um vestido da minha cunhada, que a minha cunhada, quando a minha cunhada estava grávida, né? E não trouxe o vestido da minha mãe. Também trouxe... Não achou o documento da minha mãe, que era certidão de casamento, né? Ela não tinha identidade. Aí eu falei, como você não achou? Fui até na sua casa procurar. Eu falei, você acha que o documento da mãe ia estar lá em casa? Aí eu falei, olha... Aí já tava o corpo lá embaixo, né? Não sei como é que chama, necrotério, eu acho. Acho que é necrotério que fala. Aí o rapaz falou assim, olha, é melhor vocês se acalmar e ir. Minha cachorra late só quando ela vê alguma coisa, viu? Ela é educada, ela tá vendo alguma coisa. Aí o rapaz falou, olha, você tem que ir buscar a certidão, não tem como fazer nada, né? A gente não libera o corpo enquanto a certidão não estiver aqui. Aí o que eu fiz? Não, aí meu irmão ficou lá e eu e meu ex-marido viemos para procurar o documento da minha mãe. Aí cheguei lá na casa da minha mãe, peguei a bolsa dela, que ela tinha uma bolsa que ela carregava, né? Porque quando ela ia pro médico, ela levava remédio, coisa de mulher, né? Uma sacolinha que toda mulher tem, né? Quando leva uma bolsa assim, uma sacolinha, não sei pra quê que é. Mas até minha mãe carregava sacolinha. Aí, tá bom. Aí, na bolsa dela tava lá a certidão de casamento. Eu peguei a certidão de casamento. Aí voltamos pro hospital. Aí nisso, chegamos no hospital, aí arrumou tudo lá, né? Aí meu irmão, foi bom que meu irmão tava lá, porque ele levou a gente na funerária lá de São Paulo, a gente nem sabia onde que era, tinha que ir lá pra escolher caixão, essas coisas, né? Aí fomos lá, pagamos tudo, aí viemos. Aí meu irmão veio embora. Meu irmão veio embora na frente. E nós ficamos lá esperando liberar o corpo. Aí nós chegamos em casa, chegamos lá. Aí o velório foi na casa mesmo da minha mãe, porque o cemitério era ali perto. Tem um cemitério. E lá naquele tempo não podia ficar em casa, né? Hoje em dia parece que não pode mais fazer, né? Velório em casa, em igreja, assim, não pode mais, né? Só pode mesmo lugar apropriado lá, né? Aí, velório, né? E aí aí ela ficou lá em casa mesmo, né? Até foi uma vizinha que falou, a vizinha falou, Andrelina, traz ela para velar aqui, né? Porque aqui tá todo mundo conhecido e vai ser enterrada aqui mesmo, né? No bairro, então... Aí aconteceu isso. Aí ela foi velada em casa. Isso já era, quando nós chegamos, já era acho que uma meia-noite e pouco, né? Aí até deu tempo, meus irmãos já estavam lá, os irmãos do interior, né? Aí eles vieram tudo. Enfim, foi um dia muito triste. Ela foi enterrada dia 30 de dezembro. Então, muito difícil ainda, já vai fazer
Nossa, quantos anos, gente? 28, 29 anos que ela faleceu. Nossa. Tá. Mãe é mãe, tem. É muito difícil. Bom, esse ano acabou, né? 92. E aí, em 93, o que eu fiz? Parei Como eu disse, eu fiquei com umas DP, né? Que muita coisa, né? Então, inclusive, fiquei em DP em Física 1, Física 2 e Biofísica. O negócio era fogo física, não entrava na minha cabeça. Aí, eu parei a faculdade, tranquei, né? E fui fazer só as DP. Falei, vou fazer logo essas DP, e depois faltava um ano, né? Em 94 já terminava a faculdade. Aí eu fiz isso. E fiquei, naquele ano, né, 93, eu fiquei fazendo 3DP. E dando aula, tudo, né? Aí meu pai também já não tava muito... Meu pai, tadinho, ele já tava bem fraco, né? O coração dele tava muito fraco. 7 anos antes, ele tinha 70 anos, ele tava muito fraquinho. Eu levei ele no médico, com muito custo, porque ele nunca tinha ido no médico. Assim, tinha, né? Mas aqui em São Paulo, não. Não queria ir, eu peguei. Aí minha mãe falou, não, ele tem que ir. Aí eu fui lá. A gente tinha comprado o carro até. Aí ele foi. Eu falei que ia levar ele de carro, então aí o meu ex-marido levou. Aí o médico passou remédio pro coração, vitaminas, tal. Aí ele foi melhorando. Mas era assim, ele andava, né? Ele ia aí eu fui com ele lá para fazer a aposentadoria dele, ele precisou receber o dinheirinho dele, ele ficava feliz, né? Tava feliz. E aí, quando a minha mãe faleceu, ele já não tava, né, muito bom. Aí ele piorou, né? Ele piorou e foi até ficar na minha irmã, não quis ficar lá na casa mais. E lá morava minha mãe, meu pai. Minha mãe já tinha falecido, aí ficou meu pai, meu irmão solteiro, que era o Pedro, e o João com a esposa, né, com a Neide. A Neide já tinha também a Luciene, que era pequenininha, tinha uns 1 ano, eu acho. Eu acho que ela nasceu em 92. Aí, meu pai não quis ficar mais lá e ficou na minha irmã. Depois da minha irmã, ele quis ir pro interior, né? Aí ele foi pro interior, ficou lá. Já tinha o irmão dele ficou cuidando dele. Ficou um pouco na casa do meu irmão, mais velho. Depois ele foi ficar na casa do irmão dele, porque o irmão dele cuidava dele, né? Acho que não tinha vergonha, ele tinha muita vergonha de tomar banho perto da gente, essas coisas, e o irmão dele acho que dava banho nele, né? Tudo. Aí ele... Quantos meses depois? Acho que 8 meses. Minha mãe faleceu em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 8 meses. Aí não sei se foi dia 1º, dia 2 de agosto, aí meu pai faleceu lá no interior. Acho que foi parada cardíaca, porque ele já tinham colocado nele um marca-passo. E o médico daqui de Mogi, meu cunhado tinha levado ele no médico, aqui em Mogi das Cruzes.
E o médico tinha falado que ele não aguentava um marca-passo, o coração dele estava muito fraco, as veias entupidas, né? Fumou muito tempo, né? Desde criança, né? Ele fumou. Aí o médico falou, não adianta pôr marca-passo. Só que lá em Rio Preto eles acharam que, né? Se colocasse marca-passo, né? Porque ele passou mal lá. Aí, mas não adiantou não. Acho que uns 2 meses depois que ele tava com marca-passo. 2, 3 meses, eu não lembro direito. Aí ele faleceu. Então, aí ele tava lá no interior, nessa cidade que eu falei, que eu nasci, Tabapuã. Enfim. Aí esse tempo, né, foi passando. Eu dando aula, 94, 95. Aí, quando foi, eu acho que 96, eu tava dando aula num bairro de onde tem era um conjunto, né, de casas, muitas casas. Aquele que o pessoal falava que era na época do Quércia, que fazia aquelas casas populares, né? CDHU hoje em dia, mas naquele tempo não falava CDHU. Falava conjunto, habitacional, sei lá. Enfim, eu dava aula numa escola lá. E aí um dia vieram, né, me entregar um bilhete, um número de telefone. E eu já estava desconfiada porque meu ex trabalhava à noite, já numa outra empresa em São Paulo. Lá agora esqueci o nome. O bairro. Mas enfim, é lá pro centro. Centro, não é centro, né? Em São Paulo. Aí, ele trabalhava lá. E eu já estava meio desconfiada, porque assim, ele trabalhava à noite. Então, se ele saía lá à noite, de manhã, 6 horas, vamos dizer 6h30, 7 horas, ele tinha que chegar em casa umas 8h30, 9 horas, né? Como eu dava aula à tarde e à noite, então eu ficava... Eu sabia o horário que ele tinha que chegar, né? E ele chegava meio-dia, né? 1 hora. Aí ele ia dormir. Depois ele entrava às 10 da noite. Mas ele saía de casa todo dia às 7 horas da noite. Né? Falei, eu saí 7 horas da noite, só que aí eu já não estava em casa, estava dando aula. E enfim, ele já estava dando os pulinhos dele. Aí eu falei, tá estranho. Eu tinha uns contatos que eu ficava sabendo, né, de algumas coisas. Aí eu já tava desconfiada. Aí Aí no final de 96, a minha sobrinha casou no interior. Aí eu falei pra ele, vamos. Ele, não vou. Aí falei, então tá bom, então eu vou. Aí fui eu com o Rodrigo e ele ficou. Só que aí, quando eu cheguei, fiquei bastante tempo lá, fiquei 15 dias. Fiquei na fazenda, não, fiquei um pouco lá na cidade, na casa do meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha lá. E depois eu fui pra fazenda, que o meu irmão morava na fazenda. Eu sei que fiquei lá já passei o Natal lá, ia passar o Ano Novo também. Só que chegou no dia 30, ele me ligou. Naquele tempo não tinha telefone fácil assim, né? Mas na minha cunhada tinha, então ele ligou lá. Aí ele falou, vem embora. Você não vai vir embora, não? Aí eu falei assim, eu tô querendo ficar aqui até... Tava de férias, né?
depois do ano novo. Falei, acho que eu vou só depois do ano novo. Aí ele falou, não, vem embora, que não sei o quê. A gente já não passou o Natal junto, aí vamos passar o ano novo também, aquela frescura, né? Que nem eu falei, ele sempre foi muito assim, queria agradar a gente, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí peguei as coisas, fui pra rodoviária, peguei o ônibus e vim embora. Aí ele já tava lá me esperando na rodoviária. Aí vim embora e ele me agradando daqui, me agradando dali, me deu um brinco de ouro. Aí quando ele me deu umas bijuterinhas, sabe aquelas biju que compra na barraca de praia? Aí eu falei, aí tem. E eu falei, onde você comprou isso? Ah, comprei na feira, isso aqui. Eu falei, que feira, o quê? Isso aqui é de praia. E ele tava meio queimado, ele era moreno. Outra coisa que eu ainda não comentei, ele era muito bonito. Hoje em dia, depois, a última vez que eu vi ele, agora foi eu falo no velório, mas não foi no velório, foi no divórcio, dia do divórcio. Eu achei ele feio, ele é muito magro. Eu não sei se ele não toma sol, o que é, ele tá branco, 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 e ele sempre foi moreno. Que a mãe dele era negra, né? E o pai dele era branco, do olho até esverdeado. Ele tem irmã loira, as irmãs dele, por parte de pai, é tudo loira. E ele, então, nessa mistura, ficou bonito, né? Moreno, alto. Ele sempre teve um corpão e tal, né? Ele era muito bonito, chamava atenção. E aí, quando ele chegava em casa, assim, geralmente, ele tirava, que a gente morava bem no fundo, né, da casa da minha sogra, então, não tinha problema de vizinho ver, nada. Então, ele chegava, já tirava a roupa e ficava só de cueca. Aí, quando eu olhei assim, né, na parte da cueca, assim, que eu olhei, falei, a marca da sunga certinho, eu falei assim, ó, você foi pra praia. Com quem você foi pra praia? Não fui, não, é daqui de casa que eu fico de cueca aqui arrumando o carro, que não sei o que, ppp. Eu falei, não, você foi pra praia. Aí, a partir desse dia, né, eu comecei a pesquisar, né? E aí, foi que aí um dia eu peguei o meu filho, fui bem cedo, eu falei, vou pegar ele lá na empresa. Porque o que ele fazia? Ele pegava a menina, aí a empresa já tinha mudado para outro lugar. Que eu não vou falar os lugares, porque eu não sei, esse vídeo vai pra internet, né? Mas a empresa não estava mais no centro, lá para São Paulo, estava mais próximo. Mas mesmo assim não era tão próximo. Então, o que ele fazia? Ele pegava, saía da empresa, 6 horas da tarde, da manhã, né, que ele trabalhava à noite, com ela, com a moça, ele estava com uma mulher. Ela era casada, mas muito nova, né, ela acho que na época tinha 20 anos, ela tinha 2 filhos já. E aí ele pegava ela, ia levar ela lá na casa dela, a Avenida Sapopemba, a empresa ficava. E ela morava ali, próximo à empresa, a antiga empresa, né, no caso. E aí ele levava ela lá e depois vinha para casa. Por isso que ele chegava tarde, né? Chegava em casa meio-dia, ficava lá namorando com ela, né? Enfim, aí um dia eu falei, não, vou pegar ele lá, cedo. Aí eu fui, peguei um táxi, eu acho, peguei um táxi. E fui até na empresa, fiquei lá, longe, não fiquei assim. Mas eu não sei se ele me viu, ou naquele dia, não sei o que deu, que ela não foi com ele. Aí quando eu vi, ele tava saindo, né?
da empresa. Aí eu peguei e fui com o Rodrigo, assim, parei. Aí ele parou o carro e falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim ver, que eu já tinha falado pra ele, né? Eu falei, eu tô sabendo que você fala a verdade, porque você sabe que eu vou descobrir, que eu vou atrás. Aí, não, que não sei o que, mentira, que não sei o que lá, né? Ele tinha uma raiva de uma amiga minha, ela faleceu domingo passado, hoje, não, acho que foi domingo passado que ela faleceu de Covid. E ele tinha raiva dela porque ele achava que ela que contava, porque o marido dela também trabalhava nessa mesma firma, né? E com certeza ele achava, né? Que a gente conversava mesmo. Mas, então. Aí, fui e tal, aí veio-me embora e tal. Ele falou, sério, não tem nada, não. Eu falei, o que aconteceu? Cadê a mulher? Não conhecia, né? Eu só sabia que ela era bonita, loira. Eu não vi ninguém, nenhuma loira entrando. Talvez naquele dia ela tenha até faltado, não sei. Aí, o que eu fiz? Não, aí foi quando eu tava contando que eu dava aula na escola lá próxima. Próxima não, no meio desse conjunto habitacional, tinha muita gente. E tinha umas pessoas que trabalhavam na empresa que ele trabalhava. O ônibus vinha buscar eles. Aí, o que aconteceu? Como a outra lá, a moça que ele tava, a mulher, moça, né? Tava namorando, ficou sabendo que eu fui lá na empresa, então ela falou, então, né? Ela também ficou, né? Não sei o que ela pensou, mas enfim. O que ela fez? Mandou o telefone dela pra mim. Chegou e falou para uma moça que trabalhava lá, porque ela sabia que essa moça morava lá perto da escola. Porque mulher é danada, né, gente? Eu acho que ela também pesquisou lá, né? Perguntou para um para outro e soube até onde eu dava aula. Assim como eu também, né? Ficava pesquisando ela, deve ter me pesquisado. Enfim, sei que eu recebi esse bilhete. O bilhete estava só um número, que era um número de telefone de São Paulo. Aí uma aluna chegou e falou assim, professora, entregaram isso para minha irmã e aí mandaram entregar para a senhora. Aí eu falei assim, mas quem que é? Ela falou, não sei. A minha irmã não quer nem falar nada porque ela tá com medo, né? Porque ela ficou com medo do meu ex, né? Que se ele ficasse sabendo, ia dar um rolo danado. Aí, que ele era assim, ele era tipo, ameaçava, sabe? Ele falava, se você for na firma, a primeira que ele arrumou lá, que era vizinha da minha mãe, e quando eu comecei a desconfiar de alguma coisa, aí eu falava, ele falava, se você aparecer na firma, você vai ver, eu vou te puxar pelos cabelos, que não sei o que, ia ficar me ameaçando. E eu, tonta, né? Porque mulher, te falar. Enfim. Eu vou ter que parar, gente. Já tá mais de 1 hora, tá? Ainda bem que eu tô aproveitando, porque hoje tá silêncio aqui. Mas eu vou deixar esse caso para depois, tá? Continuar em outro vídeo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da minha história, tá? E entrem dão like, tá? Mas se inscrevam também, porque o YouTube, ele só começa chama monetizar, né? Ou seja, pagar quando tem muitas visualizações e inscritos no canal. E o meu ainda não está monetizado, lógico, né? Tem poucas visualizações, mas eu acho que de certa forma a minha história vale como um exemplo, né? Eu fiz tanta besteira, tanta coisa errada, mas eu fiz também coisas assim certas, muito certas, que foi eu estudar, né? Eu trabalhar a trancos e barrancos, gente, porque eu sofria, hein? Eu sofria que nem teve
uma época que nem roupa eu comprava. Essa época que eu tava estudando aí, que eu ainda não tava dando aula, era secretária, e... Nossa, minhas amigas, eu não esqueço, tá? Das minhas amigas. Elas me emprestavam dinheiro para ficar lá, viajar, que a gente viajava, né? Tinha que pagar o ônibus, tudo. Elas me emprestavam dinheiro. Teve uma amiga que me deu roupa, ela me deu um monte de roupa, tá? Não esqueço. E a minha amiga Elda, faz muito tempo que eu não a vejo, mas ela me deu bastante roupa, né? Me emprestou dinheiro uma vez. Enfim, gente, olha, eu passei por vários problemas, várias coisas tristes, mas tem também as coisas boas, né, que eu fiz, como a minha psicóloga falou. Você tem que ver a mulher que você se tornou, né? Então, eu tenho bons exemplos e também tenho exemplos de coisa que você não faça, tá? Então, eu vou parar por aqui, tá? Depois eu continuo. Foi esse caso, segundo caso que eu descobri, né? Porque, na verdade, ele teve vários casos. Só que esse dava muito na cara. Então, eu descobri, tá? Inclusive, por que eu comecei a desconfiar que ele estava com mulher? Quando eu entrava no carro, ele era muito de limpar o carro por fora, mas por dentro ele não limpava. Naquele tempo não tinha aspirador, né? Quer dizer, tinha aspirador para comprar, mas a gente não tinha. Aí, o que eu fazia? Eu passava a mão assim, no piso do carro, né? No que eu passava, minha mão saía cheia de cabelo loiro, cabelo comprido loiro. Aí eu falei, ué, de quem que é esse cabelo loiro? Eu tenho cabelo preto, caracolado. E esse cabelo era loiro, liso. Era muito cabelo, né? Mulher, nossa, cai um monte de cabelo, né? Então, isso é normal. Esse aí eu comecei por aí. Tá bom? Então, até a próxima. Beijos. Tchau.